Quando perguntamos a algumas pessoas se ela é cristã, muitas das vezes a resposta que temos é: sou. Aí perguntamos por quê? Porque eu acredito em Deus ou porque eu vou à igreja. Então, será que toda pessoa que acredita em Deus é cristã? Em primeiro lugar, você não é cristã simplesmente pelo fato de acreditar que Deus existe ou de acreditar que existe apenas um Deus. Porque se fosse assim, nós teríamos que admitir que os demônios também são cristãos. Tiago escreve na sua carta, capítulo 2, versículo 19, o seguinte: você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. O que Tiago está nos falando é: até os demônios acreditam em Deus e que Ele existe e que há somente um Deus. A diferença é que os demônios tremem de medo de Deus e muitas das vezes os homens não. Marcos, capítulo 5, vai nos relatar a história de Jesus chegando à província de Gadareno. Quando ele chega naquele local, um homem com espírito imundo sai do sepulcro e vai ao encontro de Jesus. A Bíblia nos relata que aquele homem por muitas das vezes foi amarrado, colocado em cadeia, algemado, mas nada segurava. Ele quebrava todas as cadeias, quebrava todas as algemas, quebrava todas as cordas, e que aquele homem vivia se machucando, ele vivia se apedrejando a ele mesmo. E a Bíblia nos relata que aquele homem vivia dia e noite gritando naquele lugar, pois ele morava ali nos sepulcros. E quando ele vê Jesus, ele vem ao encontro de Jesus, se joga no chão e adora ao Senhor. E o que os demônios que viviam naquele homem falam é: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que vem nos atormentar antes do tempo? A Bíblia nos mostra que aqueles demônios morriam de medo de Jesus, tremiam de medo do dia do juízo final. Eles acreditavam que Jesus já tinha vindo para jogá-los no fogo eterno. Jesus então expulsa aqueles demônios daquele homem, mas pergunta o seguinte: quem são vocês? E os demônios respondem: nós somos uma legião, somos multidões, porque somos muitos. E Jesus então liberta aquele homem. Você vê como os demônios estremecem de medo de Jesus e do dia do juízo final? Tiago vem confrontando na sua carta aquelas pessoas que se dizem cristãos, mas que vivem no pecado. Aquelas pessoas que não tremem nem diante do fato de que Deus enxerga tudo o que elas estão fazendo. Não passa nem pelo pensamento delas que tudo aquilo que elas fazem no oculto, tudo aquilo que elas acreditam que Deus não está vendo, vai chegar um dia do juízo final e que Deus vai trazer tudo à luz. Sabe, irmãos? Aquelas pessoas mentem, roubam, traz discórdia aonde vai. Aquelas pessoas fofocam, traem os seus cônjuges, não vivem de acordo à palavra de Deus e vivem como se um dia o juízo não viesse sobre a vida delas. Elas não tremem diante de Deus, assim como os demônios tremem diante de Deus. Então, você acreditar em Deus ou ir à igreja não faz de você um cristão, porque a Bíblia nos relata que até os demônios acreditam e tremem de medo, e muitas das vezes os homens não. Pense nisso. Um abraço.